Boa tarde, bem-vindos. Então, como a gente falou na aula precedente, a gente vai ver nessa primeira parte do curso um framework de jogos 2D, que neste caso uma biblioteca JavaScript chamada de Phaser, que é um pouco diferente de um Game Engine, porque no Game Engine a gente vai ter algum software integrado, sei lá, para modelar, para desenhar, para animar, né? Nesta primeira parte, dado também que a gente vai querer revisar um pouco a linguagem de programação, vamos utilizar esse Game Framework que tem toda a característica que a gente conversou de um Game Engine, ou seja, gerenciar animações, gerenciar física, gerenciar som, e vamos também revisar uma parte de programação, que mesmo no Unity, sendo toda a interface muito visual, vai precisar bastante utilizar também código, né? Escrever código. Então, essa primeira apresentação é uma introdução que fala principalmente do que é o Phaser e do que a gente pode utilizar como recursos. Então, a primeira parte a gente conversa um pouco sobre o que é software livre, porque nessa primeira parte a gente vai usar só elementos softwares que são livres. E também conversamos um pouco sobre recursos de cultura livre, ou seja, recursos já existentes que a gente pode utilizar, modificar e também utilizar no próprio jogo sem problema de copyright. Então, um software é definido como software livre quando tem as quatro liberdades básicas associadas, que são executar o programa para qualquer propósito, estudar como o programa funciona e adaptá-lo para suas necessidades, redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo, aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos de modo que toda a comunidade se beneficie. Então, software livre é um software que você pode baixar, trocar, modificar sem problema de licença. A liberdade 1 e 3 indicam que tem que ter acesso ao código-fonte para poder estudar o código, para poder adaptá-lo e para poder aperfeiçoá-lo. Aqui tem um link sobre um texto mais completo sobre o que é o software livre. Falamos de recursos, então, já na aula passada, a gente falou sobre o que definimos de assets. Assets, no contexto de jogo, são todas as componentes de artes, música, som, animações, modelos, então tudo que a gente usa para criar o jogo. A gente pode criar os assets ou podemos também usar assets que foram já feitos, criados por outros, né? E aqui chega o problema da licença. Nesse contexto, a gente vê a licença chamada de Creative Commons, e tem 7 diferentes licenças. E aqui vamos ver qual é o símbolo de cada uma. E clicando no link, podemos ver a página do Creative Commons. E clicando em licenças, podemos ver quais são e também ter uma descrição. Tipo, tem a licença CC BY, a licença CC BY SA, tá? Aqui tem uma
definição mais justa, né? Então, vamos ver um pouco o que são essas licenças. Aqui tem um esquema, um algoritmo. Então, a gente inicia aqui, né, a licença Creative Commons. E dependendo da característica do elemento, do recurso, que falamos já, pode ser uma imagem, um áudio, um som, uma animação, um vídeo, tá? Vamos definir qual é o significado de cada uma dessas 7 licenças. Então, a primeira divisão aqui é se a licença for de domínio público. Domínio público significa que o autor criou aquele recurso e decidiu deixar o recurso para o domínio público. Então, qualquer pessoa pode utilizar sem dever citar o autor e pode usá-lo para fins profissionais, criando um software pago ou também motivos de estudo. Então, se for de domínio público, a licença é chamada de licença zero, ou CC0, ou também tem esse símbolo aqui de domínio público. Se um recurso tiver esse tipo de licença, a gente pode usá-lo sem nenhum tipo de problema. Se não for de domínio público, tem alguma outra limitação. Ou seja, a gente vai para essa parte. Não é de domínio público, então, no mínimo, a gente tem um CC definido de CC BY. Ou seja, que a gente deve, quando usar aquele recurso, definir quem foi o criador. Aqui embaixo dá para ver toda essa série de licenças. Aqui são BY, né? Tem esse BY aqui, esse BY aqui, esse BY aqui, BY. Então, se não for de domínio público, a licença é um CC BY. Então, tem que ser indicado quem foi o criador. Outra escolha aqui temos, no caso que o autor deixe usar o recurso para usos comerciais. Se não, a gente está aqui no não comercial, NC. Então, a gente chega nesse conjunto aqui, onde tem esse by NC, by NC, by NC. Se for permitido o uso comercial, a gente não tem nenhuma indicação. A gente tem só by. Uma outra escolha é se o autor permite adaptações do trabalho, ou seja, aquele recurso a gente pode utilizar só como foi criado ou podemos também modificá-lo. Então, se a gente não pode modificá-lo, então tem esse aqui. Esse caso aqui, ND. Não é permitido fazer derivativos, não derivativo. Tá? Se sim, a gente não tem nenhum símbolo. Tem outra possibilidade aqui, que sim, desde que compartilhem igual. Então, eu não posso pegar uma imagem, se tiver essa cláusula aqui, não posso usar uma imagem, pegar uma imagem, por exemplo, que foi definido como CC BY, onde é obrigatório colocar o nome do criador. Não posso pegá-la, não posso modificá-la e não posso liberar ela com CC0. Devo liberá-la com o mesmo tipo de licença. Posso modificá-la, mas deve ser um CC BY, indicando o nome do autor e o nome do modificador. Tá? Então, juntando todas essas características, a gente tem esses 6 tipos de licença.
o CC BY, simples, ou seja, preciso indicar quem foi o criador. CC BY ND, preciso indicar o nome do criador e não posso criar um derivado, não posso modificá-la. Aqui posso. E aqui eu posso modificar, mas a licença precisa ser a mesma da imagem original. Aqui não. Eu posso modificá-la e posso colocar alguma outra restrição. Tipo, eu pego uma imagem CC BY e posso transformar ela em CC BY não comercial. Deste outro lado é igual, só que se junta o símbolo à cláusula de NC, né? Então, são a mesma de outra parte, só que tem um NC. Essas aqui são as licenças. Então, colocando esses 6 tipos de licença, aqui a gente bota no gráfico da licença mais aberta, mais livre, até a licença mais fechada. Então, o CC0 é aquela mais livre. Depois tem o CC BY, CC BY SA, que essas 3 são indicadas como aprovada para trabalho de cultura livre. Então, são aquelas mais livres, aquelas que a gente vai procurar, porque dá mais possível liberdade. Podemos utilizar esse recurso para criar um jogo, para criar um jogo pago, a gente pode ganhar, mesmo que os recursos sejam de outra pessoa, e podemos modificar. E então tem esse tipo de liberdade, né? Compartilhar cópias, fazer e compartilhar remix. Essa é chamada também cultura do remix, tá? Um exemplo a gente acha no site Open Game Art, que é um site onde tem um monte de recursos para a criação de jogos. A gente na página acha o quê? Os assets e de lado o autor, a data, o tipo de arte, alguns tags e também embaixo a licença. Nesse contexto, uma CC0, então podemos utilizar todos esses elementos, podemos modificá-los sem colocar a atribuição, sem definir quem foi o autor, tá? Vamos lá. Então, nessa primeira parte, vamos utilizar os seguintes software e recursos. Na aula passada, a gente instalou lá na sala, instalamos um aplicativo. Agora a gente vai dar uma olhada. Esse aqui. A gente instalou esse aplicativo. Então, não é um aplicativo específico, mas é um editor. Ele também é um software livre, então de código aberto, é usado principalmente para programação web, no contexto de programação front-end. E ele tem a característica de, quando a gente vai ver as páginas, ele cria automaticamente um servidor web para rodar nossas páginas. Isso é bastante importante. Outros aplicativos, entre aspas, que a gente vai instalar, porque não vamos instalar porque o computador já tem, são navegadores. Então, a gente vai poder usar esse tipo de programação que a gente vai fazer, é uma programação de jogos web. Então, o jogo vai rodar no navegador. Então, pode ser um qualquer navegador, desktop, ou qualquer navegador mobile. Outro elemento que a gente vai utilizar é a biblioteca Phaser, que é suficiente só baixar a biblioteca, mas nos exemplos que eu vou dar, vamos ter já a biblioteca incluída. Mas é bom dar uma olhada ao site, que como vimos na
aula tem um monte de exemplos, recursos, né? Ou vamos ver outro tipo de recursos. Então, eu vou dar aqui uma lista de outros software externo que pode ser útil no contexto de criação de jogos. Esse aqui são software abertos, software livres. A gente consegue criar jogos sem precisar comprar um motor, né? Um game engine. Um bastante conhecido é o GIMP, que é um editor de imagem que é útil para recortar, para copiar, duplicar, criar animações, né? Outro que é online é chamado de Pixel Editor. É um editor muito específico, um editor gráfico específico de sprite, tá? De figuras animadas. Aqui tem um pequeno exemplo que a gente pode criar telas diferentes para ver como funciona a animação. E o bom é que esse programa pode exportar já o arquivo com já a sequência de animação para implementar nos engine. Outro aplicativo que esse aqui baixa e instala é o Tiled. É um editor muito bom de mapas digitais. Os tiles são tipo quadradinhos gráficos que a gente coloca um perto do outro, tipo a tela aqui no fundo, cuja repetição cria um mapa, tá? Um mapa de pequenos elementos repetidos que junto dá a ideia de um mapa maior. Outro aplicativo bastante usado no mundo da criação de gráfica é o Inkscape, que é um editor de gráfica vetorial. Então, diferente do GIMP, ele trabalha com gráfica vetorial e não gráfica bitmap. Nesse contexto, a gente pode criar uma gráfica que pode ser escalada sem perder a qualidade. Outro, em casos mais específicos, um outro aplicativo é o Kdenlive, que é um editor de vídeo. No caso, a gente queira fazer vídeos, né? Vídeos para montar, né? Montar vídeos para inserir no jogo. Último, falamos de Audacity, que é um editor sempre aberto, sempre open source, que é para fazer montagem de áudio, para extrair um efeito, para criar efeitos áudio, tipo aceleração de um áudio, tá? Ou recorte, tá? Todos esses programas são online no link indicado e podem ser baixados livremente. Agora vai ter uma lista de sites onde poder achar recursos gráficos e áudio e também vídeo, né? Aqui tem aquele que a gente falou, OpenGameArt. Vamos ver, só para ver como funciona. O OpenGameArt tem uma caixa aqui de pesquisa, tá? A gente pode procurar aqui. Tipo, a gente vai querer criar um RPG feito de tiles, tá? Eu vou escrever RPG tiles. Pode procurar em português, vai ter menos resultados. A coisa melhor é procurar em inglês. Aqui a gente tem uma série de resultados, então a gente pode clicar.
aqui é um exemplo. Então, tem alguns tiles que foram utilizados para criar essa figura. Aqui dá para ver, tem Tile Map Zero, Mapletree, PNG, a caixa, tá? E aqui tem o nome do autor. Algum autor pode ter o suporte, pode ter um botãozinho para suportar ele no Patreon, ou seja, pagar um dinheiro para premiar, né, a produção. Mas a gente pode ver aqui que esses elementos, esses recursos são CC BY. Então, nesse contexto, a gente pode usar livremente para criar o próprio jogo. O jogo pode ser comercial, só que nos créditos do jogo